Opa, boa noite. Vim aqui explicar o trabalho de química. Constante do equilíbrio de concentração e constante do equilíbrio da pressão. O que é a constante do equilíbrio? Basicamente, a gente consegue calcular e ver quando que as reações reversíveis vão chegar no seu estado de equilíbrio químico. O equilíbrio químico basicamente é dado pela taxa de reação direta quando ela fica igual à taxa de reação inversa. Ou seja, ela fica igual, ela basicamente invertida ou normal. Basicamente o cálculo. O K é a nossa constante de pressão, quer dizer, nossa constante normal. Quando a gente coloca o C em seguida, ele vira a nossa constante de concentração. E o K, quando a gente coloca o P em seguida, ele vira a nossa constante de pressão. A constante, até esqueci aqui, ó. A constante de pressão é igual a constante disso aqui. E o que elas são? São os reagentes, perdão, são os produtos pelos reagentes. Não, pera. É, isso aí. Os produtos pelos reagentes. Basicamente é isso. Esse daqui é o cálculo de concentração. E ele é igual ao da pressão. Então, se eu colocar um Kp aqui, vai ficar igual. Não muda nada. Os colchetes do Kc representam a molaridade, enquanto os entre parênteses do Kp representam a pressão parcial. Os expoentes em ambos representam o coeficiente estequiométrico da reação. E eu trouxe um exemplo aqui da formação de amônia, do NH3 a partir de nitrogênio N2. Essa é a reação que a gente tem. Bem, quando a gente aplica a fórmula, fica NH3, que é o produto. Aqui a gente tem o 3, que ele passa como expoente na nossa fórmula. Pelo resultado dos reagentes, né? Que aqui é 1, então a gente não vai colocar nada. Aqui é um 3, porque a gente tem 3 moléculas dessa. Aqui é 2, perdão. E aí aqui ficou o expoente 3, porque aqui é 3, H2. Como a gente pode ver, na concentração de equilíbrio, na concentração de equilíbrio, a gente não pode utilizar qualquer molécula no estado sólido, porque basicamente ela não tem uma constante de equilíbrio de concentração. Vai ser 1, porque é 1, a concentração dela é 1. Então aqui a gente não pode aplicar a constante de equilíbrio para coisas sólidas. Se tivesse alguma coisa sólida aqui, a gente colocaria 1. Já na da pressão, a gente só pode usar elementos na forma gasosa. Como essa reação aqui ela é inteira gasosa, a gente consegue utilizar ela como exemplo para definir a nossa constante de pressão. Aqui está a fórmula. Basicamente temos... falei basicamente tudo já. O que a gente vai usar? A mesma fórmula, não vai mudar nada. O que muda é que a gente vai usar os equivalentes para definir a sua equação. Basicamente aqui está o produto sobre o reagente. O N2 está 1 aqui, então não vai ter nada para ele ficar em cima. O H2 aqui tem 3, então está elevado à terceira.
O NH3 ele está elevado à segunda, porque tem duas moléculas de NH, então ele vai ficar elevado à segunda. Daí a gente tem as pressões parciais, que é só você tirar do emaranhado entre parênteses e do coeficiente estequiométrico dela. Basicamente é isso. Lembrando que a constante de equilíbrio de concentração ela é muito importante para a gente entender o equilíbrio químico reversível das reações químicas. Tem também o cálculo de velocidade, você pode usar de velocidade de reação, que você pode usar essa constante, né, para calcular. E basicamente é isso.